Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dirijo, em nome da subcomissão, um cumprimento muito especial ao Dr. Manuel Cruz, diretor da Unidade de Internamento Forense do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, a cuja audição iremos proceder nesta reunião de hoje da subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais. Agradeço desde já a imediata disponibilidade que manifestou. Um dos temas de trabalho da subcomissão são precisamente as medidas de segurança de internamento, e daí que tínhamos deliberado, no âmbito do plano de trabalho, um conjunto de audições também sobre esta temática, entre as quais se encontra a audição do Dr. Manuel Cruz. Julgo que estão todos familiarizados com a metodologia desta audição, ainda assim recordarei de forma breve a forma como ela se processará. Decorrerá uma intervenção inicial por parte do Dr. Manuel Cruz por um tempo de até 10 minutos, a que seguirá numa ronda única a intervenção por ordem decrescente dos grupos parlamentares que assim o pretendam fazer e da senhora deputada não inscrita, caso assim também queira. No caso dos grupos parlamentares, as intervenções poderão durar até 4 minutos, no caso da senhora deputada não inscrita, até 2 minutos. E terminaremos a audição com uma intervenção final, novamente por parte do Dr. Manuel Cruz, com a duração máxima de 15 minutos. Estamos assim todos no pleno conhecimento das regras metodológicas desta audição, pelo que, renovando os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, eu passo desde já a palavra ao senhor diretor da Unidade de Internamento Forense do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Dr. Manuel Cruz. A palavra é sua. Perdão, estava aqui uma dificuldade com o som. Neste momento estamos a vê-lo e a ouvi-lo. A ouvir, e parece que a câmara que está acima... pronto, menos situada. Obrigadíssimo. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora Presidente desta subcomissão, bem como todos os deputados e deputadas pertencentes à Comissão de Reinserção e dos Assuntos Prisionais. É com gosto que participo nesta reunião e sobre este tema de análise, ponderação sobre as enfermarias e as instituições de cumprimento de medidas de segurança. Não sei se excelentíssima senhora Presidente pretende que eu faça um resumo apanhado do serviço, de como funciona, que talvez fosse bom para dar conhecimento, e da metodologia que leva, portanto, a este tipo de internamentos. Julgo que sim, que aquilo que propõe será de grande utilidade, sem prejuízo depois também a dever sentir-se à vontade para colocar as questões que entenda que devam ser colocadas à subcomissão. Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, este serviço vem na sequência de uma necessidade de tratamento e de colocação dos indivíduos que sofrem de doença mental. Tinha um historial desde finais do século XIX, em que foi criado, portanto, no Miguel Bombarda, na altura Hospital de Rilhafoles, uma enfermaria para tratar dos doentes que estavam, portanto, detidos. É a partir daí que se desenvolve esta diferenciação, e essa enfermaria vai ter realmente uma atuação durante décadas, um funcionamento de décadas até, inclusivamente, 2000. Nessa enfermaria do Hospital Miguel Bombarda estavam colocados e eram internados os doentes mentais que cometeram atos ilícitos, mas que, em virtude da sua doença, não lhe era atribuída uma culpa e que ficavam, portanto, a cumprir a medida de segurança pela perigosidade. Na altura, este termo não era utilizado, mas sim a previsibilidade de poderem cometer outros crimes e que, portanto, fosse realmente um atentado contra toda a tranquilidade social. Durante o século XX existem várias tentativas de criar hospitais ditos criminais em que se pudesse assistir a estas pessoas, mas que nunca tiveram, portanto, uma realização.
Com o Plano de Saúde Mental e, recentemente, com o Plano de Saúde Mental de 2017-2016, estaria previsto a criação de uma unidade de psiquiatria forense. E é a partir daí que, em termos práticos e, essencialmente, de finais de 2007, com a criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, unindo o Hospital Júlio de Matos e Miguel Bombarda, que se começa a desenhar a realização individual do Serviço de Psiquiatria Forense, em que, qual era, portanto, a finalidade? Unir duas atividades. Primeiro, dos doentes internados nestas condições, considerados inimputáveis perigosos, e a grande maioria estaria internado nesta região sul, no Hospital Miguel Bombarda, e, por outro lado, desenvolver também a atividade pericial médico-legal. E foi neste sentido que se começou a unificar, enfim, os dois polos e a fazer, portanto, a criação do serviço. Houve uma fase de transição, com planificação da estrutura, e foi feito realmente um edifício de raiz, programado, muito baseado na nossa experiência que tínhamos, no fim de contas, 100 anos de experiência de tratar doentes desta natureza, e, naturalmente, com conhecimento de intervenções e metodologias de outros países portanto, que eram utilizadas. E assim foi construído, portanto, este serviço, com esta dupla funcionalidade. E houve a transição dos doentes para aqui, para o Hospital Júlio de Matos. Neste edifício iniciou a atividade em 2014, a altura em que ficou pronto, entrando seguidamente em processo de acreditação, e que em 2016 ficámos acreditados pela Direção-Geral de Saúde. Em 2018, portanto, foi novamente renovada a acreditação como serviço bom e com esta organização e funcionalidade. Ora bem, em relação à lotação, inicialmente começámos com 32 pessoas e, neste momento, portanto, preenchemos, desde há pouco mais de um ano, preenchemos para uma lotação de 44 pessoas, tudo sexo masculino, porque a dominância dos doentes inimputáveis é, naturalmente, masculina. O número de mulheres inimputáveis é muito pequeno em Portugal, portanto é cerca de 6, 7, e que se encontram internadas essencialmente nas instalações do Sobral CID. Este serviço cobre a região sul do país e ilhas, dá assistência, portanto, a uma e outra parte do país, sendo também complementado pelas instalações de Caxias, que também tem internamento com doentes inimputáveis perigosos. Na zona centro, como todos sabemos, existem as instalações no Sobral CID, e na região norte, no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, e agora, mais recentemente, a criação de uma unidade no Hospital Magalhães Lemos. Em termos de população geral e de necessidade, estima-se, e no início deste ano, uma existência de cerca de 470, portanto, inimputáveis perigosos. Esta média, digamos assim, é muito idêntica a uma média internacional, e a necessidade de camas estipula-se que poderá haver entre as 300 a 350 camas em termos médios, não é? De necessidade para responder, portanto, aos indivíduos inimputáveis perigosos. A razão da inimputabilidade e a relação com a doença, de facto, é uma situação que por vezes é complexa. Não basta sofrer de uma doença mental para ser inimputável. Portanto, está tudo relacionado com o ato praticado e tem que haver um nexo, não é? Que a relação entre a doença e o ato praticado, o indivíduo não estava em condições de se determinar por ele próprio, o que deu origem realmente à situação tipificada como crime.
Ora, nesta situação não existiria culpa, porque não dependeria nem da intencionalidade, nem da vontade da pessoa, pelo que será considerado inimputável. Bom, mas perante isto, como fazer em relação a uma pessoa que cometeu este ato e que sofre desta doença? Desta ou de várias doenças, não é? De doença mental. E há ou não, portanto, a probabilidade de vir a repetir atos que sejam atentatórios, bens jurídicos, de várias origem, e aqui este conceito de perigosidade, conceito jurídico, que pessoas deputadas muito melhor que eu, portanto, têm conhecimento e que entrou muito, enfim, recentemente, desde os anos 50, na nossa legislação, vai atribuir esta probabilidade de vir a repetir o ato. E é neste sentido que, por um lado, não havendo culpa, não há pena. Mas a necessidade de proteger a sociedade leva a que esta probabilidade de repetir o ato, sendo aqui um fator de risco e uma ameaça, a que se encontre uma medida, e daí este internamento em medida de segurança, que tem esta finalidade de contrariar, combater a perigosidade, simultaneamente tratar a doença e a terceira dimensão de trabalhar aquilo que é o aspecto crítico, a consciência do ato e a consciência da doença de um modo integrativo e procurar realmente uma reinserção. Aqui o termo reinserção, inserção, que eu prefiro utilizar do que reabilitação, porque dentro de muitas destas situações clínicas, por vezes nunca houve habilitação, como agora assistimos uma mudança, enfim, do leque de pessoas inimputáveis perigosas que tem mudado nos últimos anos e tem aparecido um número muito grande, muito intenso de déficits cognitivos, ditos, pronto, alguma debilidade mental, em que realmente esta capacidade de trabalhar, enfim, a função crítica e a doença é muito, muito difícil e que são tidos, portanto, como inimputáveis. A característica da população dos inimputáveis tem mudado nos últimos anos, o que leva também a uma adaptação e a uma necessidade de trabalharmos com outras metodologias e, enfim, organizarmos noutros programas. Por outro lado, o tempo de medida de segurança também tem modificado e tem diminuído. Como comparação, há cerca de 12 anos, 15 anos, tínhamos uma média de permanência de 12 anos na enfermaria e presentemente desceu para uma média de 8 anos, 8,2 de permanência. Portanto, é uma permanência prolongada. E aqui doutor, quando tiver a oportunidade, vou-lhe pedir que conclua, sem prejuízo, depois terá na ronda final a oportunidade de retomar este tema, mas conclua, por favor. Bom, isto era só no sentido de dar uma ideia, um panorama, quer um pouco de evolução histórica, quer também da finalidade de um serviço desta natureza e de como tentamos trabalhar com programas para a reintegração e enfim, em termos inclusivos do indivíduo. Se calhar ficaria agora por aqui, se assim se me permitisse, Sr. Presidente. Muito obrigada. Custa-me sempre ter que interromper os nossos convidados, mas a verdade é que a agenda parlamentar impõe que as audições tenham regras e tempos, mas com certeza que na sua intervenção final terá a oportunidade de desenvolver alguma ideia que não tenha sido possível fazer agora. E damos agora início à segunda ronda. Usará em primeiro lugar da palavra e em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a senhora deputada Cláudia Cruz, a quem saúdo. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento particularmente o senhor Diretor do Serviço Nacional da Psiquiatria Forense do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o senhor Dr. Manuel Cruz. Queria começar por sublinhar aquela que me parece ser a importância óbvia desta audição. Sabemos bem
que as pessoas que foram consideradas inimputáveis e cumprem medidas de segurança de internamento são, porventura, as pessoas mais esquecidas, as pessoas institucionalizadas mais esquecidas da nossa sociedade, na medida em que estão sujeitas a um duplo estigma, que é o estigma inerente ao crime e o estigma inerente à doença mental. E, portanto, se a situação dos reclusos, das pessoas condenadas a pena de prisão, já é, em boa parte, alheia à atenção dos cidadãos livres, eu diria que a situação dos inimputáveis é ainda mais afastada da preocupação e daquela que deve ser a preocupação da nossa sociedade. E, portanto, saúdo também a circunstância de, nesta subcomissão, começarmos a refletir sobre a situação dos inimputáveis a quem foi aplicada a medida de segurança de internamento. E gostava de deixar ao Sr. Dr. Manuel Cruz algumas perguntas para início de reflexão. É sabido que, em Portugal, os inimputáveis que praticaram factos típicos e ilícitos e a quem é aplicada a medida de segurança de internamento entram no chamado sistema de justiça. E, por isso, tratamos o assunto nesta subcomissão de assuntos prisionais. Mas essa não é a opção feita em outros países. Há países que assumem decisivamente a ideia de que a intervenção tem uma finalidade exclusivamente terapêutica, a intervenção deve relacionar-se exclusivamente com uma resposta de saúde e, portanto, há países onde se separa radicalmente a intervenção do Estado relativamente a pessoas que praticaram crimes e a intervenção do Estado, que passa para o âmbito do Ministério da Saúde, relativamente a pessoas que são inimputáveis e que praticaram factos típicos e ilícitos. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Doutor quanto a essa questão. A nossa opção será acertada ou parecer-lhe-ia mais avisada uma outra opção? Por outro lado, há no nosso modelo uma espécie de paradoxo. O Sr. Doutor disse bem que a finalidade da intervenção relativamente a inimputáveis é a contenção da sua perigosidade. E, portanto, a intervenção tem uma finalidade exclusivamente terapêutica. Nós sabemos, porém, que o nosso Código Penal admite a aplicação de medidas de segurança de internamento a pessoas cuja perigosidade já não existe, desde que tenham praticado um facto típico e ilícito grave. Portanto, aí a intervenção já não tem uma finalidade terapêutica, a perigosidade cessou e, todavia, o legislador achou que, em nome da prevenção geral, que essas pessoas deviam ser sujeitas a um internamento mínimo de 2 anos. Eu pergunto ao Sr. Doutor se concorda com essa opção. Tenho, relativamente a ela, muitas dúvidas. Por outro lado, trouxe-nos uma questão que é muito interessante e que tem a ver com a duração média do internamento. Disse-nos que tinha havido uma diminuição de cerca de 12 para 8 anos. Eu diria que esse é um aspecto muito positivo, porque tenho a ideia de que, apesar do cidadão comum achar que é muito bom ser-se tratado como inimputável, porque assim se foge à prisão, tenho a ideia de que é precisamente o oposto. Ser-se considerado inimputável e sujeito a uma medida de segurança de internamento deixa a pessoa fora da garantia de que a sua institucionalização nunca excede os 25 anos. Portanto, nós sabemos que, quanto às medidas de segurança de internamento, elas podem prolongar-se sucessivamente. E, portanto, é bom sabermos que essa duração diminuiu. E o meu tempo acabou e, portanto, deixar-lhe uma única questão que tem a ver com o seguinte. Penso que nos falou em 44 pessoas que estão internadas nos serviços. Elas estão internadas realmente porque precisam de intervenção terapêutica ou porque não têm para onde ir se abandonarem o hospital? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se agora na ronda a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, que será feita pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues, a quem também saúdo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-a também, bem como todas as senhoras deputadas hoje aqui presentes. Cumprimento também o Dr. Manuel Cruz, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade que manifestou para hoje estar connosco, para nos debruçarmos sobre uma matéria que, como bem explicitava a Sra. Deputada Cláudia Santos, muitas vezes esquecida neste domínio da política criminal, e que é, sem nenhuma dúvida, uma matéria sobre a qual temos que nos debruçar e sobre a qual temos que ter uma reflexão cuidada e atenta.
Vou ser muitíssimo breve. Ouvi com muitíssima atenção e com muito gosto a intervenção que fez, fazendo uma descrição muito útil sobre fundamentalmente o histórico do funcionamento desta área crítica, como eu referia, mas queria fundamentalmente convocá-lo para que nos desse uma nota sobre quais lhe parecem ser os grandes desafios que se colocam nesta matéria, quais os grandes constrangimentos que nas suas funções sente no exercício destas mesmas funções e quais são as suas reflexões ou as reflexões que nos deixa em matéria de eventuais intervenções de política legislativa para potenciarmos e melhorarmos a resposta pública a estes cidadãos. E, portanto, era isso que eu queria, fundamentalmente, convocá-lo nesta sessão que nos pudesse hoje aqui deixar, cumprimentando uma vez mais em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, disponibilizando o Grupo Parlamentar do PSD para todas e quaisquer as intervenções e reflexões conjuntas que julgo que possam vir a ser necessárias e nesta área, nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para concluir esta ronda, darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, a quem naturalmente também saúde. Faça. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Manuel Cruz, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença aqui. Eu creio que esta discussão e este assunto é da maior importância, porque se nós juntarmos duas constatações, que é da população privada de liberdade ser uma população geralmente excluída e esquecida, e se a isso se juntar também que a população com doença mental é também muito esquecida, nós juntamos aqui duas exclusões numa só população. E sabemos que, infelizmente, mesmo dentro da área da saúde, em Portugal, a saúde mental tem sido um eterno parente pobre, não tem tido o reconhecimento que deveria ter tido, e é importante nós fazermos esta discussão. Eu gostava, na verdade, de deixar 4 questões que são relativamente diretas. A primeira tinha a ver com os internamentos e a justificação dos internamentos que vai conhecendo e que lhe vão passando pelas mãos, ou seja, tentar perceber se da experiência prática que tem, se considera que a esmagadora maioria dos cidadãos que são considerados inimputáveis são encaminhados para este tipo de internamento, para este tipo de resposta, se justifica este encaminhamento, ou se existe ainda uma percentagem considerável, relativa, importante, que se calhar poderia ter outra resposta que não seja esta. Gostava de saber isso da sua experiência pessoal. A segunda, falou do desenvolvimento de alguns programas para reintegração destas pessoas e gostava de lhe perguntar em que é que consistem estes programas para a reintegração. E gostava também de lhe perguntar sobre os meios, em particular meios humanos, que suponho que sejam o núcleo ou o nuclear para estes programas também, meios humanos, principalmente na área da saúde mental, quais são os existentes, enfim, quais são as insuficiências, se existem, se necessidades para melhorar a eficácia destes programas de reintegração ou considerar que seja necessário. E uma última pergunta, para lhe perguntar sobre as condições de instalações, mesmo condições físicas, já não são de meios humanos ou de recursos humanos, condições físicas onde estas pessoas são colocadas. Porque há pouco fez uma referência ao Sobral CID, por exemplo, sendo em Coimbra, é verdade, mas o Sobral CID tem sido, ao longo dos anos, um hospital que tem sido referenciado até por instâncias internacionais como um hospital que não consegue garantir as condições mínimas de dignidade para as pessoas que ali estão, seja pelas instalações, seja pela insuficiência de recursos humanos que não permitam acompanhamento, vigilância, etc. E, portanto, gostava de lhe perguntar também da sua experiência, enfim, em Lisboa, mas certamente também conhece a radiografia do país. Gostava de lhe perguntar se as instalações são aquelas que garantem
maior dignidade a esta população e se estas instalações e as suas condições garantem também este trabalho terapêutico e de reintegração que é preciso fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim esta ronda única, pelo que eu devolvo a palavra ao Dr. Manuel Cruz para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram e tecer os comentários que entender. Tem a palavra. Senhor doutor, não estamos a ouvi-lo. Temos imagem, mas não temos som. Não. Consegue? Agora temos imagem e som. Faça favor. Pronto. Havia aqui uma discrepância aqui nos comandos. Creio que está corrigido. Vou tentar então responder às várias perguntas, que são realmente questões pertinentes e desafiantes. Começaria por fazer uma observação que é extremamente importante, feita pela doutora Cláudia, quando diz que há um duplo estigma. Eu diria que há um triplo estigma para os doentes e para estas pessoas inimputáveis, que, por um lado, são doentes mentais, por outro lado, cometendo atos ilícitos, têm, portanto, o estigma de criminosos, e acrescenta a sua terceira versão, que é a perigosidade. São perigosos. Portanto, aqui não basta a doença mental, mas ainda são encarados como terceiro estigma, e que, de facto, temos que ir contrariando e combatendo, portanto, estas definições. Em relação à opção feita pela Justiça e Saúde, que é uma situação que temos refletido muito, eu penso que temos feito um trabalho e realizado um trabalho de aproximar muito o diálogo e o entendimento, porque trabalhamos com uma origem epistemológica de linguagem diferente entre a medicina e a justiça e nem sempre há algum, portanto, entendimento, quer de conceito, quer de realização. É certo que portanto, todo este procedimento se baseia na Justiça e no Código Penal, o que, por vezes, temos dificuldades em manter o mesmo conceito na medicina, o que é o conceito de tratamento, o que é que estamos a tratar, e que há que trabalhar mais nesta junção e neste entendimento. Em relação... É verdade que, se por um lado a inimputabilidade, enfim, que é declarada pelo juiz, portanto, aqui respondendo portanto, a uma outra pergunta, é que nós cumprimos realmente uma decisão judicial, que é o tempo que foi declarado em sentença para vir cumprir a medida de segurança. Portanto, esta é a nossa obrigação de trabalhar com a Justiça e de responder à Justiça. É certo que esta situação que tem feito muita reflexão do prolongamento e das revisões de 2 anos, a realidade é que pode permitir que uma pessoa fique internada durante décadas. E, como exemplo, um doente que esteve o mais prolongado que eu conheci, e faleceu há cerca de 1 ano e pouco, ficou internado desde o tempo de Miguel Bombarda 56 anos. Isto por ação de, chegado términos de revisão, mantinha-se a perigosidade, prolonga 2 anos, mantém-se a perigosidade, prolonga 2 anos. Mas acrescida aqui de uma dificuldade de reinserção social. E neste caso, pronto, em concreto, só para exemplificar, não havia capacidade nem vontade de aceitação pela localidade e pela população onde ele se inseria na aldeia. Portanto, havia uma rejeição, inclusivamente, quando se aparecia a tentar integrar ou falar sobre este doente, havia uma rejeição muito grande. E foi prolongando e ficou 50 e poucos anos. Este é um risco. Eu creio que a integração deve ser no meu ponto de vista, deve ser trabalhada nas 2 versus 3 vertentes, que é a justiça, a saúde e a segurança social no seu aspecto reintegrativo. Como
agilizar este regulamento. Foi criada uma comissão para ir tratando de ajustar o regulamento dos serviços prisionais a alguma, portanto, funcionamento destas enfermarias, que também não chocassem e que estivessem de acordo com o trabalho na saúde. E penso que é esse trabalho conjunto que temos que ir trabalhando, porque tratar o indivíduo num estado agudo, às vezes pode demorar 2 meses, 3 meses, pode ser feito num local ou noutro. Tratar no sentido da perigosidade, e falamos aqui de perigosidade criminal, é outra situação. Que temos alguns elementos, temos elementos de medida de risco, de avaliação de risco, mas que, por vezes, se a condição social não for favorável, portanto, também podem falir. E há sempre um receio de pronúncia sobre esta perigosidade. O que é que acontece em termos práticos? Muitas vezes o que é avaliado não é a perigosidade criminal, mas sim uma perigosidade social. E então o indivíduo é visto no conjunto de que pode haver a possibilidade de cometer qualquer ato. E muitas vezes é substituído por um julgamento. Porque tem doença mental, pode cometer qualquer ato. Mas isto também qualquer cidadão pode e existe a possibilidade de cometer qualquer ato. E muitas vezes há esta influência de apreciar as coisas de forma diferente. Aquilo que me parece, portanto, em termos de sistema a adotar, também há países em que, por exemplo, a pessoa cometeu um ato ilícito, vai parar um estabelecimento e é dentro desse estabelecimento prisional que depois se faz a separação. Ou é imputável ou é inimputável, e assim é dirigido para uma ou outra ala. Também há este modelo. Eu penso que se nós trabalharmos muito melhor a comunicação e trabalharmos este aspecto de inclusão, conseguimos ir obtendo respostas em que partilhamos esta responsabilidade de ir tratando no conjunto, retomar e enfim, reintegrar com a dignidade toda do cidadão. Uma outra pergunta. Em relação aos internamentos, não temos internados situações por casos sociais. Portanto, na altura do término da medida de segurança, portanto, temos que obedecer ao Tribunal e libertar mesmo. Agora, aqui, o nosso trabalho, e começamos a trabalhar muito cedo, a maior parte das vezes, 1 ano antes de haver a data de saída estipulada, quando existe data fixa e que não pode ser prorrogada, começamos a trabalhar no ano no sentido de arranjar a situação, colocação, análise familiar, a situação de formação ou de trabalho, muito cedo, com muita dificuldade de contacto e de colocação. Esta é a grande dificuldade, que é como reintegrar, que as respostas são tardias, muitas vezes, e consoante a região do país, também varia muito. Podemos ter pessoas do Algarve ou da Ilha dos Açores, que nos tornam muito dificuldade acrescida. Como é que podemos trabalhar com uma família dos Açores, muitas vezes empobrecida e à distância? É uma das dificuldades que temos. E trabalhar essa preparação para reintegrar é um dos obstáculos que, de facto, se nos depara. Mas não ficam mais tempo internados, isso não, porque temos que obedecer mesmo a toda a ordem jurídica e proceder à libertação. Em termos de desafios, o que temos refletido muito e o que é que nos parece que temos pela frente? Penso que devemos refletir o modo de avaliação e de como se concede, e isso tem sido discutido agora muito, várias vezes nos conselhos técnicos, com os excelentíssimos juízes do TEP, na concessão da liberdade para prova. Como medir esta condição e como haver, portanto, este passo para a liberdade para prova. E aqui tem-se levantado uma solução que poderia ser intermédia, quer criar, portanto, uma estrutura intermédia em que mantivéssemos a monitorização, o acompanhamento, quer do ponto de vista de terapêutica médica
ou de acompanhamento de termos formativos, porque temos algumas pessoas em curso de formação, e que levasse a pouco e pouco a uma reintegração faseada. E uma unidade intermédia faz sentido que pudesse existir no sentido de maior e melhor, mais eficaz integração e equilíbrio. Temos vários constrangimentos, de facto, a falta de recursos humanos, pronto, existe, mas é uma situação que todos conhecemos, que existem em muitos, enfim, variedíssimos locais, instituições na saúde também. Contudo, temos neste momento, em termos médicos, portanto, um staff que é satisfatório aqui neste serviço, mas temos carência de outras atividades, como monitores, como terapia ocupacional, portanto, intervenção psicológica, neste conjunto multidisciplinar que realizamos. Em termos de, quando falava em programas, seria aquilo que estamos a estabelecer e é, de facto, a avaliação de necessidades. Ora bem, neste indivíduo inimputável existem várias necessidades, quer de saúde, quer familiares, quer necessidades também criminogéneas. E nestas necessidades criminogéneas, como trabalhar fazendo a ligação entre o ilícito, a sua capacidade crítica e a sua condição de doença. Portanto, isto é importante irmos fazendo esta ligação e este trabalho, que muitas vezes é difícil, porque há 2 ou 3 situações que temos que considerar. Por exemplo, o grupo de doentes que sejam psicóticos. Temos que contar com 2 elementos que são fundamentais. Por um lado, a evolução da doença, que vai invadindo a personalidade e vai degradando a capacidade cognitiva da pessoa, e a idade. E isto tem que ser contabilizado e pensado e ponderado. Estamos a reabilitar, a reintegrar como? Qual é a capacidade que poderemos ajudar a que ele tenha para conseguir sobreviver com dignidade e com condições mínimas fora, enfim, de uma enfermaria de segurança ou do meio em que esteja contido. Esta é uma dimensão. Por outro lado, temos agora um grupo também vasto de inimputáveis, em que me interrogo muito se este é o local ideal, que são realmente os atrasos de desenvolvimento cognitivo, em que realmente a maioria dos ilícitos são crimes de violência doméstica. O problema existe e o objeto, não é, a vítima, está na família. Como trabalhar estas famílias para, ao fim de 3 anos ou 4 anos, termos que libertar e ele regressar à família? É uma das nossas interrogações, é uma das nossas dificuldades, como trabalhar e como realmente estabelecer, enfim, algum programa de amparo, porque necessitarão de vigilância, necessitarão de uma monitorização contínua, necessitarão desta ajuda, mas também necessitarão de haver, enfim, alguma contenção naquilo que é a reação de impulso ou objeto que pode ser ameaçador, que muitas vezes é um familiar. Isto é uma dificuldade grande. Eu não sei se uma enfermaria desta natureza seria a melhor local ou um outro tipo de instituição. Existe hoje em dia uma dificuldade em falarmos em instituições. Eu partilho da opinião que não faz diferença nenhuma falar em instituições. Aquilo que luto e durante toda a vida é que tenhamos instituições boas, com bom funcionamento e com dignidade. E isso é o que importa. E talvez alguma atividade mesmo manual para estes indivíduos fosse preferível, melhor, como alternativa, mantendo a dignidade e todo o acompanhamento, diminuindo todo esse risco. É um outro desafio, é uma outra hipótese. Em termos de, das condições de instalação física, há 2 realidades. Uma realidade é este serviço de psiquiatria forense, que eu diria que, com orgulho, porque participei em toda a construção estrutural também, temos um edifício com boas condições. Temos quartos com 2 camas e 6 quartos com 3 camas.
Todas as condições são boas, são ótimas. É evidente que isto não é o equivalente das dificuldades atravessadas no Sobral Cide, ou em Santa Cruz do Bispo, ou, portanto, em algumas instalações em Caxias, que, de facto, junto também com o ambiente prisional, sabemos que paramos com muitas dificuldades e com muitas oscilações em condições de dignidade. Neste sentido, em relação ao nosso serviço, com orgulho poder dizer que é um serviço que, e tendo acreditação, tem condições que dão toda a dignidade a qualquer pessoa doente, com ou sem medida de segurança, cumprimento de medida de segurança, e aqui, portanto, poderíamos utilizar, e tem servido, portanto, com exemplo de algum funcionamento e alguma metodologia de funcionamento. Porque, além da estrutura, aquilo que valorizo e que temos trabalhado muito é qual é o ambiente terapêutico que vamos criar. É tido e é encarado o indivíduo como um detido, como um preso, como um doente, como, enfim, um acarinhado. Não, temos que ter aqui um equilíbrio. E o equilíbrio é realmente conseguir trabalhar tudo que seja na doença, na capacidade crítica, no ilícito, no comportamento, na inter-relação, programas de empatia, programas de valorização psicológica, e aqui temos que servir como exemplo orientador. Temos que utilizar toda uma metodologia em que seja pedagógico, construtivo, em que mesmo haja uma diminuição de querelas, não é? Que existe em qualquer ambiente fechado, em qualquer prisão. Nesse sentido, também é com satisfação que nós temos evidências de 0 fugas. Não há nenhuma fuga. Em termos de ocorrências, tivemos a ocorrência de 1 ou 2 episódios de agressividade, desde há 10 anos, entre internados. Num deles houve uma necessidade de levantar um processo de verificação de legalidade, porque tive que o colocar em isolamento, mas foi uma situação esporádica. De um modo geral, portanto, há uma construção do ambiente em que seja realmente com esta preocupação integrativa, construtiva. Estes são os principais desafios que temos pela frente, como agilizar, como melhorar a comunicação entre a justiça... Eu vou ter que lhe pedir, lamentando mais uma vez, mas que num tempo relativamente curto conclua a sua intervenção, uma vez que já não só ultrapassámos os 15 minutos, mas sobretudo estamos em cima da hora da reunião plenária. Quero concluir, por favor. Então eu concluo só, portanto, nesta suma, creio ter conseguido responder à maioria das perguntas, e estes desafios que se nos deparam é com esta base integrativa e de criar alternativas e estruturas intermédias, revendo também estas situações de aplicação da justiça e melhorar este diálogo que, em muitos aspectos, tem havido construção, principalmente com todo o funcionamento do Tribunal de Execução de Penas e da Direção-Geral, que tem sido positivo. Concluo, então. Muito obrigada, Sr. Doutor. Mais uma vez as minhas desculpas por ter que, efetivamente, controlar os tempos, mas é a única maneira de conseguirmos levar a bom porto os trabalhos aqui na Assembleia. Eu queria, antes de me despedir, agradecer muito quer a riqueza da sua intervenção inicial, quer todos os aspectos que mencionou depois e que constituirão certamente importantes pontos de reflexão para a subcomissão, e nessa medida agradecer o contributo que deu ao nosso trabalho, agradecendo mais uma vez mais a sua disponibilidade para estar connosco, e desejar também, em nome das senhoras e dos senhores deputados, a continuação de um bom trabalho. E resta-me despedir das senhoras e dos senhores deputados, a quem também naturalmente desejo bom trabalho. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde e muito obrigada. Obrigado.
Boa tarde.